O processo mais doloroso que Deus usa para te promover é o soltar, é o deixar ir. Existe essa fase na vida espiritual que ninguém gosta de viver, ninguém gosta de falar, ninguém gosta de postar, ninguém celebra essa fase publicamente. Mas quase todos que amadurecem em Deus passam por essa fase, a fase em que Ele te ensina a soltar. Não é o momento da colheita, não é o tempo da resposta visível, não é a estação dos aplausos. É o tempo em que Deus trabalha silenciosamente, profundamente, no lugar mais sensível do ser humano, o controle. Soltar o controle é doloroso, porque mexe com a nossa identidade, com as nossas expectativas, com o nosso medo, com o nosso apego emocional, com os nossos sonhos que pareciam ser tão certos e com pessoas que você acreditava serem para sempre, com os planos que faziam todo sentido na sua cabeça, mas que não cabiam mais nos planos de Deus. E Deus nunca começa a ensinar alguém a soltar quando essa pessoa está forte emocionalmente. Ele faz isso quando você já tentou de tudo. Quando você já orou, já insistiu, já conversou, já explicou, já jejuou, já esperou, já suportou. E mesmo assim, nada fluiu. E é nesse ponto que você começa a perceber que continuar insistindo não é mais fé, é apenas apego. E apego na linguagem bíblica nunca é uma virtude. Apego é sinal de que algo ocupa o lugar que deveria ser exclusivamente de Deus. Por isso, quando Deus quer promover alguém, Ele não começa dando mais, não. Ele começa tirando. Não porque Deus seja cruel, mas porque Ele sabe que ninguém sustenta promoção carregando pesos que pertencem a estações antigas. Soltar dói porque parece que perde, mas na verdade é livramento. Dói porque você precisa admitir que chegou ao limite de suas forças. Dói porque você percebe que algumas coisas não dependiam mais de você. Isso confronta o seu orgulho. O pai teve que soltar o filho e deixar o filho pródigo ir, perder o controle, deixar na mão de Deus. Há momentos em que Deus não quer que você lute mais. Ele quer que você confie mais no processo dele. E confiar para o ser humano é mais difícil do que lutar. Porque lutar dá a sensação de que você ainda tem controle, enquanto que confiar exige rendição. Deus nos ensina a soltar quando Ele percebe que você começou a negociar a sua paz para manter algo ou alguém próximo a você. Como foi com o filho pródigo. E essa paz é um dos sinais mais claros da direção de Deus. Quando algo passa a roubar sua paz de uma forma constante, não é prova de amor, não é prova de perseverança, não é cruz para carregar, é um alerta. Deus nunca constrói futuro às custas de saúde emocional, saúde espiritual ou saúde mental. Ele não pede que você se perca para manter algo. Tudo o que vem de Deus pode ser mantido sem que você precise se destruir. O problema é que muitas pessoas confundem esse soltar com desistir, e não são a mesma coisa. Desistir nasce do medo e soltar nasce de confiar. Desistir é o oposto de soltar. Desistir é você entrega para o inimigo, e soltar é você confia no Senhor. Então você não desistiu, você apenas soltou para que Deus cuide, Deus trate.
Quando Deus realmente te ensina o que é soltar, Ele não está dizendo que aquilo não tem valor. Ele está dizendo que cumpriu o propósito daquela fase. Há coisas que não são erradas, apenas não são para agora, não são eternas nesse momento. Há pessoas que não são más, apenas não combinam com você na próxima estação da sua vida. Há sonhos que não morrem, apenas mudam de forma. Na Bíblia, todas as promoções verdadeiras passaram antes por renúncias profundas. Davi e sua família, tudo foi perdido. Também José, seus irmãos, seu pai, tudo foi perdido. Ele teve que soltar. Ele teve que soltar na alma, na consciência, teve que deixar para Deus cuidar. José precisou soltar a túnica, o status de filho favorito, a própria reputação antes de governar o Egito. Moisés precisou soltar o palácio antes de liderar o povo. E Davi também precisou soltar o anonimato e depois soltar a necessidade de se defender de Saul para se tornar rei. Jesus também precisou soltar a sua própria vontade no Getsêmani para cumprir o plano eterno da redenção. E em nenhum desses casos soltar foi fácil, mas em todos eles foi decisivo para a vitória final. Soltar dói, porque revela o que estava ocupando o centro do seu coração. E às vezes não é a pessoa em si, é as expectativas que você tem com relação a essa pessoa. Às vezes não é o projeto em si, é a identidade que você construiu em torno desse projeto. E às vezes não é um relacionamento, é apenas o medo da solidão. Deus toca exatamente neste ponto, porque Ele não divide o trono do coração com ninguém. Ele não quer você solteiro, solteira, mas Ele quer que você coloque o trono do seu coração em Deus. Por isso que Ele permite a separação humana. Mas Deus, nada que foi unido perante Deus, o homem separa. Mesmo estando separado de carne, está unido em Deus. Então, às vezes, é preciso soltar e deixar ir. Não é desistir e entregar para o inimigo. É soltar e deixar Deus tratar, tanto a você quanto o outro, nessa dependência emocional. Tudo o que compete com Deus no seu coração, cedo ou tarde, Deus vai tirar. Não para te humilhar, mas para te libertar e salvar o teu coração. Existe um luto invisível nesse processo de soltar. Você não está enterrando alguém, mas está enterrando uma versão da sua vida que você imaginava. Isso gera tristeza, gera confusão, gera silêncio, gera questionamentos. E Deus não se ofende com esse processo. Ele respeita o tempo do choro, mas não permite que você viva nesse tempo de choro para sempre. Porque quem permanecer preso ao luto que passou, impede você de discernir o que está chegando. Então tem gente que fica nesse choro do luto meses, anos, décadas e não sai, e não se liberta, e não entende que o processo era soltar e se apegar em Deus e nos princípios de Deus. E quando você finalmente solta, algo dentro de você muda. Muda dentro antes de mudar fora. O coração ele começa a descansar, a mente para de girar em ciclos de ansiedade. O corpo sente alívio. Esses ciclos de ansiedade, para quem é do mundo, ainda fica tentando outros e outros e outros relacionamentos, quando na verdade era para restaurar o primeiro. Ou colocar Deus no trono do coração primeiro, para depois restaurar o primeiro. Mas aí fica naquele ciclo de dependência emocional que nunca é curado e colocado Deus no trono da sua vida. O corpo sente alívio
Não porque tudo se resolveu, mas porque você saiu do lugar de controle e entrou no lugar de confiança. Quando você solta, você vai sentir alívio, porque você realmente agora confia que é Deus quem está com você. Você não precisa de dependência humana. É saber que você está obedecendo e agora os resultados pertencem ao Senhor. A promoção de Deus não começa quando as portas se abrem. Começa quando as amarras antigas caem. E muitas dessas amarras antigas são emocionais, podem ser espirituais e internas. Deus promove quem aprende a soltar, porque só quem solta demonstra maturidade suficiente para administrar o que vem depois. Quem não solta o velho, sabota o novo. Quem não solta pessoas, controla-as. E quem não solta o passado, vive refém do passado. Quem não solta expectativas, se frustra constantemente. Aqui sobre soltar pessoas, quando é soltar o cônjuge velho, é para receber o cônjuge novo, transformado, restaurado, nova vida em Cristo. Esse soltar também revela quem você é sem aquela pessoa, sem aquilo que você precisou soltar. Isso assusta, porque muitos se definem pelo que fazem, pelo que têm ou por quem está ao seu lado. E quando isso é tirado, é removido, surge esse vazio de quem você é realmente, sem aquilo, sem aquela pessoa, sem esse status, sem esse cargo. E esse vazio não é abandono, é o espaço que Deus precisa preencher. Esse espaço para Deus reconstruir a sua identidade e alinhar você com o propósito divino e fortalecer suas raízes nele. Deus nunca remove algo sem querer ocupar o lugar que ficou vazio. O problema é que muitas pessoas tentam preencher esses espaços rapidamente com distrações humanas, substituições emocionais, decisões apressadas, outros empregos, qualquer coisa menos o vazio, menos buscar a Deus e preencher com Deus. Quanto mais rápido você preencher com Deus, mais rápido será a sua promoção. Deus promove quem aprende a esperar sem segurar, sem ser apegado nas coisas do mundo. Quem aprende a amar sem ter a posse da coisa amada. Quem aprende a confiar sem controlar. Soltar não te enfraquece, mas te fortalece. Não te diminui, mas te prepara. Não te atrasa, mas te alinha. E o mais poderoso nesse processo é perceber com o tempo que aquilo que você achava que não sobreviveria sem, na verdade, estava exatamente te impedindo de viver plenamente o teu propósito e o teu chamado no Senhor. No final das contas, você entende que Deus não te pediu para soltar porque queria te ver sofrer, mas porque queria te ver crescer. E essa promoção que vem depois, que não é apenas externa, ela é interna também. Você se torna mais firme, mais consciente, mais livre. Livre do medo de perder. Livre da necessidade de provar algo a alguém. Livre da ansiedade de controlar os resultados. E você aprende que tudo o que permanece pela vontade de Deus não precisa ser forçado, sustentado às custas de dor ou mantido por medo. Eu poderia aqui dar mais inúmeros exemplos. Por exemplo, Abraão precisou soltar Isaac, subir o monte, levar a lenha e ali preparar o holocausto. Quando ele levantou o cutelo, Deus teve certeza de que Abraão tinha soltado Isaac, o filho da promessa, o filho que ele esperou tantos anos. Então Deus pôde entender, Abraão me ama mais do que ama esse filho. E Abraão foi novamente promovido. O processo mais doloroso que Deus usa para promover alguém é soltar, porque soltar exige fé madura
exige obediência silenciosa e exige confiança real. Mas também é o processo que gera os frutos mais profundos. Quem aprende a soltar nunca mais vive desesperado para segurar o que não é seu. Então, viva em paz, sabendo que Deus nunca tira sem ter um propósito para isso. Deus nunca fecha sem direção. E Deus nunca ensina a soltar sem preparar algo novo, algo maior, mais saudável e mais alinhado com os céus. Então, terminando a história de Abraão com Isaac, Deus preparou ali um carneiro que estava preso pelos chifres entre os arbustos e acabou sendo ofertado o carneiro e não o filho. Então, Deus preparou algo no lugar. Assim também Deus faz conosco. Ele pede que a gente solte e confie nele, confie na provisão dele, confie na proteção dele. Abraão não estranhou porque na época era costume oferecer filhos a deuses estranhos. Infelizmente era costume. Então, se o Deus único, justo e verdadeiro estava pedindo isso para ele, ele não estranhou, porque era normal as pessoas fazerem esse tipo de oferenda a deuses estranhos. Hoje em dia é proibido e ninguém mais faz isso, mas naquela época era permitido e era uma das coisas que Deus queria, através da nação santa de Israel, cortar, eliminar da raça humana esse negócio de sacrificar filhos aos deuses do mundo. Então, terminando essa palavra, eu quero dizer a você: solte, confie no Senhor, confie no plano perfeito dele, deixe Deus trabalhar. Soltar não é desistir, soltar é confiar, tá? Então, fique com essa palavra em nome de Jesus Cristo. Amém.